Muito obrigado. Concedo a palavra ao senhor ministro para a sua exposição inicial pelo prazo de 30 minutos, prorrogáveis a seu dispor. Obrigado, presidente Felipe Francischini. Gostaria, nesse momento inicial, de agradecer ao deputado Aliel pela convocação, amigo de muitas batalhas aqui, algumas vezes lado a lado, outras vezes na contrariedade que faz parte da nossa vida aqui no Congresso Nacional, e queria dizer que eu considero uma honra ter sido convocado pela CCJ da Câmara dos Deputados para que a gente possa dialogar. Então, enquanto presidi comissões aqui, eu sempre defendi que a convocação tinha que ser vista pelo ministro de Estado como uma honra e não como qualquer outro tipo de conceito. E, por muito tempo, nós aqui trabalhamos a questão de não convoca, faz convite. Portanto, eu quero reafirmar aqui com coerência, porque eu defendi essa tese, enquanto presidente da Comissão de Agricultura e outras comissões aqui da Casa, de que faria sempre muito bem, seria uma honra a qualquer ministro de Estado aqui estar. E tenho vários das senhoras e dos senhores deputados que vão lembrar dessa minha posição, e por isso que eu me sinto honrado, viu, líder Renildo, de estar aqui, compartilhar as próximas horas aqui, num debate muito salutar. E eu quero começar lembrando aqui, presidente Francischini, saudando também o deputado Helder, que preside a Comissão de Direitos Humanos, a Bia Kicis, que é vice-presidente dessa comissão, a deputada Caroline, que já me ajudou ali com um chimarrão. Quero começar aqui lembrando Benjamin Franklin. E Benjamin Franklin cunhou uma frase há mais de 200 anos, que é a seguinte: se um governo não confia no seu cidadão armado, quem não merece confiança é esse governo. Eu também, presidente Rodrigo Maia, saudando a presença de Vossa Excelência, e reafirmar a honra que sinto de estar aqui no Parlamento Brasileiro, comandado e liderado por Vossa Excelência, que Vossa Excelência me honra aqui com a sua presença nesses momentos iniciais. E muito obrigado, presidente Rodrigo, pelo extraordinário trabalho que Vossa Excelência faz na condução dessa casa. Se ele convidar Vossa O Brasil agradece conosco aqui. Hoje e agradecerá no futuro o trabalho de Vossa Excelência. Então, voltando aqui, por que eu digo isso? Nós seguramente temos aqui visões completamente antagônicas sobre esse assunto. Isso é pacífico. O discurso que eu ouvi, e ouvi respeitosamente, do deputado Helder Salomão, foi o discurso que todos nós, os mais antigos, porque quando eu comecei a ouvir esse discurso, eu tinha cabelo. E, ao longo dos anos, eles foram indo embora. Mas o discurso que eu ouvi lá em 2003, 2004, era exatamente esse. Era um discurso equivocado, era um discurso que falava de melhorar a segurança da sociedade brasileira. E eu quero lembrar aqui que a maior pesquisa que nós já fizemos no Brasil, o maior estudo, deputado Helder, foi o referendo de 2005, pago com dinheiro público, mais de 100 milhões de reais à época, e quero lembrar que naquela época 100 milhões de reais equivaleria a 100 milhões de dólares, porque era 1 por 1. Também quero lembrar que mais de 50 milhões de brasileiros, naquele referendo, disseram não. Não a quê? Não para permitir no Brasil a comercialização de armas. Quero lembrar que foi 64% dos brasileiros que assim se manifestou. No meu estado, 87% dos gaúchos. Aliás, em Santa Catarina, um número em torno de 85%, se não me falha a memória. E o estado do Rio Grande do Sul e Santa Catarina sempre foram, pela tradição dos imigrantes que sou,
como terceira geração de italianos do Brasil, os estados mais armados do Brasil. E, curiosamente, naquela época, então já vê quanto tempo faz, e hoje continuam seus estados, apesar de serem os estados mais armados do Brasil, deputado Felipe Francischini, que tem o melhor número de homicídios por 100 mil. A pesquisa foi feita pela população. É importante lembrar que, na época, a Rede Globo apoiava fortemente o governo Lula. O governo Lula chegava ao poder e era fortíssimo naquela época. Nesse parlamento, pouco mais de 10 ou 12 homens enfrentaram aquela força descomunal que era o governo de então, com seu poder, e a Rede Globo, para impingir à sociedade brasileira um desarmamento que tinha origem lá no Foro de São Paulo e que programava o desarmamento do Brasil, do Uruguai, da Argentina, da Bolívia e da Venezuela. Eu quero lembrar que Márcio Tomás Bastos, terminado e apurado o referendo, onde a derrota do governo foi absoluta, reúne as entidades que apoiavam o governo de então, as famosas ONGs desarmamentistas, e a equipe técnica do Ministério da Justiça comete um equívoco e chama uma que defendia o direito à legítima defesa. E a frase de Márcio Tomás Bastos, ela é emblemática do que se passou de 2005 para cá. Abre a reunião dizendo: não esperávamos perder, mas perdemos. Mas temos o governo, a caneta, e vamos desarmá-los, quer queiram ou quer não queiram. A vontade popular foi desrespeitada. Naquela época, deputado Helder, menos de 5% da população brasileira tinha arma registrada. Era algo em torno de 11,5 milhões de armas legais no Brasil. Lembrar que naquela época tinham vários registros, porque cada estado tinha um registro. Foi no Estatuto do Desarmamento que foi criado o Sinarme para fazer o registro federal obrigatório. E veja como é curioso. O que estava em disputa naquele referendo? Estava em disputa um direito. Se cabe a um governo retirar do seu cidadão a possibilidade de defender a sua própria vida, da sua família, daqueles que amam. Naquela época, 95% da população brasileira achava que não precisava ter arma em casa. E não tinha. Mas chamada a discutir se cabia a um governo tomar esse direito do cidadão e da cidadã, o que fez a população. E eu tenho as pesquisas aqui. Era 80% a favor do sim. Jornal Nacional abria com alguém matando alguém. Bala perdida. Entrava o debate do Estatuto de Desarmamento, e nós logo depois voltava o Jornal Nacional, aí era alguém que também tinha tomado outra bala. Os atores da Globo todos, sem exceção, contra nós. E eu lembro de uma repórter da Globo, quando saí do plenário da Câmara, derrotado no Estatuto de Desarmamento e na definição do referendo, e ela me pergunta, deputada Carolina, o senhor que é da bancada da bala, me diga o que o senhor diz agora que o senhor perdeu, vocês perderam. Eu disse, cara jornalista, é uma pena que um veículo como o seu, da importância como o seu, esteja a serviço do Comando Vermelho e do PCC. Ela baixou o microfone e disse, eu não posso botar isso no ar. Sim, mas a pergunta original pode. Sou um homem de fé.
proclamo a minha fé em Deus publicamente, com honra. Respeito quem pensa diferente de mim. Vi aqui cartazes remetendo a Deus. Vamos à Declaração Universal dos Direitos Humanos. 150 países são signatários. Qual é o artigo 3º? O direito à vida. Vamos à Constituição Brasileira. E está lá, de novo, o direito à vida. E quero lembrar algo muito importante para cada um de nós, porque na época, um deputado que eu não vou citar o nome, que é uma pessoa que eu respeito muito, passado alguns anos, me disse: Onix, eu votei pelo desarmamento. Se fosse hoje, eu mudaria meu voto. Porque eu estava no meu sítio, na minha chácara, ouvi barulhos à noite, e eu me dei conta que estava a minha mulher, a minha filha, e eu não tinha nada com que me defender. Liguei luz, fiz barulho, gritei, e graças a Deus ninguém entrou na minha casa. Poderia ter sido diferente essa história. Como de uma mãe e uma filha, na cidade de Canoas, nos anos 2000. Às 10 horas da noite, liga para a polícia. Estão forçando a porta da minha casa. Eu estou sozinho, tenho uma menina de 15 anos. E assim essa mãe fez por mais 5 vezes. A porta foi arrombada, as 2 estupradas. A poucos quilômetros dali, na cidade de Esteio, uma senhora idosa, viúva, que eu a conheci enquanto veterinário, eu trabalhava na região metropolitana de Porto Alegre, Irene Siffert, recebe a aposentadoria do marido, vai para casa, tem alguns cães, no meio da noite os cães são abatidos, e 2 forçam a porta, querem entrega aí o teu dinheiro, velha. E ela diz: não entra que eu estou armado. Que tu tem arma, coisa nenhuma. Pedalaram a porta. Ela se refugiou no quarto dela. Quando eles iam derrubar a porta do quarto, ela disparou a arma do marido que ela herdou, morto há 2 ou 3 anos antes. O cara que estava de frente para a porta tombou e o outro fugiu. A dignidade dela ficou intacta. Pode ir na cidade de São Lourenço do Sul, lá no Rio Grande, deputado Peronde. Daquela senhora que ficou famosa lá no nosso estado, há 4 ou 5 anos atrás, porque dona de uma pequena, como a gente diz lá, né? Bodega. Aí a imprensa deu um nome de mini padaria. Tem uma matéria aqui. Foi assaltada por 2 assaltantes. Sabiam que ela tinha uns guardadinhos. Levaram até a privada da casa, que lamentavelmente estava cheia, e a afogaram nos excrementos até que ela, sem aguentar mais, confessou onde estavam os guardadinhos dela. E ela disse, depois da entrevista, tem na televisão, que nunca mais alguém ia humilhá-la na vida. E ela foi no mercado paralelo, adquiriu uma arma. 6 meses depois, os 2 entraram. Quando o primeiro chegou perto dela, ela puxou debaixo do balcão da arma, atirou e matou. A escolha é essa. 1990, um veterinário chega na sua clínica para trabalhar. Tem um sujeito de mais de 1,95 m, deitado, alcoolizado ou drogado. O profissional pede para aquele sujeito sair da frente da porta, porque os clientes vão chegar. E o cidadão levanta, puxa um garfo de jardinagem, com 3 dentes, deputado Alexandre, um deles quebrado, e diz: eu vou te furar. Aí o profissional saca de uma arma que ele era habilitado da cintura, aponta a arma e diz: não vai não. E ele para. Dá-se um bate-boca.
o dono da clínica pede para que ele se retire. Ele desce a uma rampa, um carro entre eles. Quando ele passa e tem o carro entre o proprietário da clínica e o agressor, ele diz: se tu não tem esse berro aí, eu vou te furar todo. Vocês podem imaginar o final da frase. 1 ou 2 minutos depois, chega a brigada militar para atender a ocorrência. É relatado, apresenta-se os documentos, e essa pessoa some. A polícia o encontra uma meia quadra adiante, dentro de uma caminhonete. Mesmo avisada que o cara é perigoso, um dos policiais militares coloca o braço e sai com o garfo cravado no braço. E, claro, eles intervêm e prendem a pessoa. Essa foi a razão e a história que eu, médico veterinário, chegando na clínica da minha família, porque tinha vivido a experiência daquele colega deputado, na época com meu filho, que hoje é deputado estadual, colega dos senhores e das senhoras lá no Rio Grande do Sul, tinha pouco mais de 6 meses de vida, eu vivi essa cena, de estar numa casa, sem nenhum instrumento de defesa, e ver 3 marginais tentar entrar nessa casa. E eu me dei conta, quando botamos para correr, na época, o meu sogro e eu, só no berro, como dizem na minha terra, de que eu não tinha nenhum mecanismo para proteger a vida do meu filho. E aí eu tomei a decisão, me submeti a uma pessoa histórica lá no Rio Grande do Sul, que é o delegado Magaldi, e ele me ensinou a atirar, me treinou, me qualificou, e dentro da lei, sem dar um tiro, eu salvaguardei a minha integridade. E eu só estou aqui hoje, provavelmente, porque eu tinha treinamento, capacidade, fiz o enfrentamento, não precisei puxar o gatilho. E esse foi o argumento usado, Paulo Aze, para o ex-senador Jorge Bornhauser, que me chamou em 2003 e disse: saia desse debate sobre o desarmamento. Tu é um jovem deputado, tens futuro, e a Globo e o governo vão te destruir. E eu disse: eu não posso, senador, porque eu só estou diante do senhor, e aí eu contei a história. Se pegasse na minha femoral, ou na minha jugular, ou no meu abdômen, na cava abdominal, eu não estaria aqui. Então é disso que se trata. O que nós vamos debater daqui para frente, além dos aspectos técnicos, é isso. O que o presidente Jair Messias Bolsonaro disse ao longo de toda a sua campanha? De que iria dar ao cidadão brasileiro o direito à legítima defesa. Em todas as praças, em todas as ruas, em todos os lugares. Isso era tão importante, tão simbólico para a sociedade brasileira, que nós brincávamos com um símbolo. Pode procurar na internet, tem milhões de fotos com famílias inteiras fazendo o símbolo de uma arma. Porque o povo brasileiro foi roubado no seu direito. Por um viés ideológico. Se o povo diz: quero manter esse direito, que direito teve os governos que sucederam ao ano de 2006, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, até 2018, de colocar uma plaquinha na frente da casa de cada pessoa, na frente da loja de cada comerciante, na frente da oficina de cada mecânico, na frente da propriedade rural de qualquer tamanho, de qualquer proprietário, e dizer: pode entrar, que o governo garante a bandidagem, que o dono desta casa, a dona desta casa não tem como se proteger, não tem como se defender. Desculpe, eu compreendo e respeito posição, por exemplo, da deputada Maria do Rosário, com quem debato esse tema há mais de 20 anos. Desde a época em que éramos deputados estaduais. Tenho respeito pela trajetória da deputada Maria do Rosário. Isso aí que é recíproco, é verdadeiro.
Agora, a sociedade brasileira votou na última eleição para recuperar esse direito. Esse é o ponto. Quer as pessoas queiram, quer as pessoas não queiram. Quem está lá na rua, que nós legitimamente representamos, votou por isso. Votou para recuperar aquilo que lhe foi roubado. Nós temos a lei mais restritiva do planeta, do ponto de vista para posse e porte de arma. E nós criamos algo que nós do governo também fomos eleitos para mudar. Ao longo dos últimos 30 anos, nós construímos, e desde a proclamação da República, uma alta burocracia em Brasília, que o cidadão só era livre na hora de votar. Depois que o governo estava instalado, deputado Helder, o cidadão tinha que chegar diante da autoridade pública e tinha que trazer certificado, atestado, documento, cópia, porque a razão estava com o agente público e não com o cidadão. Para isso, emitimos uma medida provisória que, desde a proclamação da República, inverte esse ônus. Agora, quem tem razão é o cidadão. Agora, quem tem razão é a cidadã, até que o Estado prove o contrário. E é nessa linha que nós trabalhamos os dois decretos. E eu quero lembrar a todos os senhores e a todas as senhoras que lá no artigo 5º, e vou terminar essa parte para poder fazer algumas considerações sobre o decreto, no inciso 11, a casa é asilo inviolável do indivíduo. Ninguém nela pode penetrar sem consentimento do morador. Amigo Pompeu de Matos, Vossa Excelência é do estado mais armado do Brasil, eu lhe pergunto, o que iguala um homem de 1,90 m, 20 anos, e um homem de 80 anos e 1,60 m? Só uma arma. Aliás, as armas foram inventadas para preservar a liberdade individual. Está na gênese da liberdade individual. Senhoras e senhores, armas não matam, quem mata são pessoas. Deixa ela quietinha lá no armário trancado, não acontece nada. Agora, está nos manuais de todas as polícias do mundo. Se a arma falha, vai usar a faca, vai usar a alavanca, vai usar o pé de cabra, vai usar o tijolo, vai usar o que tiver na sua mão. Nós estamos tratando aqui do direito individual e nós estamos tratando aqui do livre-arbítrio. É isso. Simples assim, mas claro assim. Não esqueçamos, uma das principais medidas de Hugo Chávez, logo foi desarmar a sociedade venezuelana. Quando houve o referendo no Brasil e o não ganhou, imediatamente a Argentina desistiu de fazer referendo, porque o resultado seria igual. E o Uruguai também cancelou. Mas conseguiram avançar nos outros países. Quero lembrar também de que no artigo 84 da Constituição diz que compete privativamente ao presidente da República sancionar, promulgar e fazer publicar as leis, bem como expedir decretos e regulamentos para sua fiel execução. Senhores, eu respeito a divergência ideológica. Tenho admiração por quem pensa diferente de mim, porque ele me faz refletir. Ele desafia a pensar e a formular. Por isso que sempre tratei, apesar da divergência,
membros do Partido dos Trabalhadores, com muito respeito, apesar da divergência política dura. Agora, o que nós estamos tratando aqui é se cabe a um governo, deputado Peninha, Vossa Excelência, que também lutou conosco, assim como o deputado Abelardo Lupion, lá atrás, cabe e tem direito um governo retirar da sociedade um instrumento que garante a legítima defesa? Na minha opinião, não. Na opinião de 64% dos brasileiros, também não. E o que o governo Bolsonaro fez foi só recuperar esse direito. Por que recuperar? Porque uma das estratégias usadas por Márcio Tomás Bastos, e que se manteve de lá para cá, era a discricionariedade do agente público que está inserida na lei do Estatuto do Desarmamento, onde um delegado podia dizer que no Rio Grande do Sul um proprietário rural deveria poder possuir uma arma, porque havia risco a ele, deputado Gaguinho. E lá no seu Tocantins, a mesma situação, um delegado de lá dizer que não. O que eu estou falando aqui, e vou lembrar a todos aqui, é uma rotina que aconteceu em todos os estados da federação. O que o presidente faz, e eu vou discorrer aqui rapidamente, é, no decreto, estabelecer critérios objetivos, retirar a discricionariedade, dar a garantia ao cidadão que, se ele, do seu livre-arbítrio, desejar possuir uma arma na sua casa, ou poder portar, e vejam, é proibido o porte ostensivo no Brasil, está aqui no decreto. Existem estados americanos onde o porte é obrigatório, ostensivo, para a polícia saber se o sujeito está armado ou não. Aqui no Brasil, o porte deve ser discreto. O decreto veda o exibicionismo. O que nós estamos construindo é o aprimoramento do conceito de arma de fogo, tanto de uso permitido quanto de uso restrito. Nós fazemos a elucidação do conceito de residência, com vistas a abranger toda a extensão de área particular do imóvel em que reside o titular do registro, principalmente quando tratar-se de imóvel rural. Eu vou voltar ao deputado Pompeu, que está ali. Na cidade de São Jerônimo, Vossa Excelência é votado lá. O PDT é forte lá. Tem vários prefeitos. O Duraznal, que é um distrito de São Jerônimo é mais ou menos uns 60 ou 70 quilômetros de Porto Alegre. O distrito fica a 90 quilômetros da sede. Os ônibus escolares, deputado Oliel, na cidade de Bagé, fazem 7.000 quilômetros por dia transportando crianças. Como no exemplo inicial, experimenta chamar a polícia na cidade para ver se ela chega a tempo. Agora, imagina a polícia socorrer um produtor rural, uma produtora rural, a 40, 50, 60, 70 quilômetros da sede. Não vai chegar nunca a tempo. Eu sou descendente de uma família de imigrantes. Armas na minha família são tão comuns quanto a máquina de fazer bigoli. Para quem não sabe, é massa em italiano. E nós, crianças, nunca tocamos nas armas, até que os nossos pais nos ensinassem. Tenho 5 filhos. 4 meus, uma adotada e agora 2 enteadas, são 7. Vários já aprenderam a manejar armas. Porque uma coisa, um direito, jamais vai ser tirado das nossas famílias. É muito bom falar na teoria, mas quando, no meio da noite, ou em uma tarde qualquer, alguém invade a tua casa e tem teus filhos,
só uma solução possível: o enfrentamento. E hoje, ninguém, nenhum governo, pode tirar o direito do cidadão de proteger a sua vida e da sua família. Este é o ponto fundamental do decreto do presidente Bolsonaro. E na área rural, aonde nós ampliamos, deputado Trade, o senhor, que é do estado altamente produtivo, que sabe da importância das pessoas que fazem o agronegócio brasileiro do seu Mato Grosso, é muito importante que lá na propriedade rural a pessoa possa ter esse instrumento, que é visto como instrumento como qualquer outro. A declaração de efetiva necessidade, que era obrigado a ser feita por quem se habilitava ao porte de arma no Brasil, ela agora está presente no decreto, afastando qualquer análise subjetiva, ela é objetiva. O porte de arma é vinculado à pessoa quando o porte for autorizado, cumprindo toda a legislação, e não mais a arma. Antes era uma coisa muito curiosa: se tu tinhas uma arma de um fabricante e a outra arma de outro fabricante, tu tinha que ter um porte para cada uma. Como se tu tivesse que ter uma carteira para dirigir lá um carro da Volkswagen e uma carteira para dirigir um carro da GM. Agora não. Apenas um documento. E vejam como a legislação brasileira era injusta. O Brasil tem quase ou em torno de 1 milhão de vigilantes. São homens e mulheres. Por exemplo, brigamos aqui, Peninha vai lembrar, lá na Comissão de Segurança, e eu termino, deputado Leão, e vimos uma audiência pública terrível, onde os vigilantes, os sindicatos vigilantes de valores apresentaram as fotos dos vigilantes atacados pelas quadrilhas. Eles podiam estar dentro de um carro forte, gente, com uma pumpzinha, ou com uma pistola, ou com um revólver. E os caras com fuzil. O que nós assistimos aqui foi perna arrancada, cabeça decepada. E eles iam lá, eles estavam ganhando pão para sustentar sua família. Lutamos até hoje, subtenente Gonzaga, para que eles possam ter arma de calibre restrito. Agora vai poder. Mas eu falava dos vigilantes. O Estado brasileiro reconhece que um vigilante tem condições, passando pelos testes, treinamento, e o governo autoriza que ele bote uma arma na cintura e vá lá, para o banco, para o shopping center, para a empresa de varejo, seja onde ele for. Mas quando ele sai de lá, esse mesmo Estado, e esse vigilante ganha aí talvez 2 salários mínimos, se tanto. Quando ele sai de lá, ele não pode botar a sua arma pessoal na sua cintura, deputado Gaguinho. Porque o Estado não reconhecia a habilitação. Agora vai reconhecer. Porque não é justo que o Estado brasileiro reconheça que por 8 horas ele possa estar armado e quando ele volta para casa, para os seus familiares, ele não pode ter a proteção de portar uma arma. O governo lhe nega o reconhecimento nas outras 16 horas do dia. Vamos além. Vamos aos guardas penitenciários. Nunca tiveram, até o decreto do presidente Bolsonaro, o direito de poder sair armado de dentro do presídio para proteger a sua vida. E quantos já tombaram ou tiveram as suas famílias? Nós votamos uma lei aqui há 3 anos atrás, onde dobramos a pena para aqueles que matavam familiares de policiais, de agentes penitenciários, de vigilantes, exatamente pelo descalabro com que isso acontecia no Brasil. Eu termino, muito mais eu teria para falar, porque essa luta, ela não é de hoje. E essa luta acompanha, nos tempos modernos, a humanidade em várias latitudes do planeta. Agora, ninguém jamais vai me convencer, nem o presidente Bolsonaro,
que o governo tenha direito de roubar da cidadã ou do cidadão o direito à legítima defesa. Uma vez, numa comissão aqui, me perguntaram, se entrar na tua casa, eu digo, eu com a minha arma, eu vou atirar até morrer, mas para tocar na minha mulher e nos meus filhos, só me matando. É a escolha que eu faço, e farei hoje e sempre. Porque, senhores, eu já ouvi depoimento de fazendeiros que foram invadidos, que foram humilhados, que a sua família assistiu à humilhação. Foi bem pertinho daqui, lá na CPI da Terra, há uma meia dúzia de anos atrás, no Senado Federal. Depoimentos chocantes, porque aquela pessoa não tinha como se defender. O que nós estamos tratando aqui não é de amor às armas, é amor à vida. Livre-arbítrio, direito de escolha. O governo Bolsonaro confia nos seus cidadãos. Ele é o contrário dos governos que nos antecederam, que desconfiavam dos cidadãos. O cidadão brasileiro é bom, a cidadã brasileira é boa, são honestos, são ordeiros, são trabalhadores. Hoje, lamentavelmente, os bandidos, aliás, de janeiro para cá, começaram a temer a polícia de novo. Até o ano passado não temiam. E não tinham nenhum pejo de invadir a casa de quem quer que seja. Hoje, pensam duas vezes. Vai que essa família aí é eleitora do Bolsonaro, tem hoje o direito garantido de portar uma arma em casa, tem hoje o direito, talvez, de andar com essa arma na rua, porque gente de bem só protege a sua integridade, a sua família, a sua propriedade, os seus filhos e aquilo que é direito. Esse é um sagrado direito de qualquer ser humano em qualquer lugar do planeta. Porque, como cristão, eu sei que o dom maior que Deus nos deu foi a vida. E esta é a razão dos decretos do presidente Jair Bolsonaro, outorgados pelos votos feitos na urna. E mesmo nossos adversários sabem que o presidente pousava, as famílias inteiras pousavam, fazendo gesto. Claro que era de brincadeira, mas era a expressão de um desejo que a sociedade brasileira teve surrupiado em 2005 e 2006, pelos governos que nos sucederam ao referendo do Estatuto de Desarmamento. Lá, a vontade popular era uma só, manter o direito de escolha. E isso foi roubado até a edição desse decreto, onde o presidente Bolsonaro cumpre a vontade popular e devolve à população brasileira o que é de seu direito, um direito fundamental, de escolher se quer ou não defender a sua vida, como diz a Declaração Universal de Direitos Humanos. A vida é o bem maior. E a escolha que eu faço não precisa ser a escolha que qualquer um dos amigos ou das amigas faça. Agora, nenhum governo tem o direito de retirar esta capacidade de defesa da sua população. Foram isso que os governos anteriores fizeram, e é isso que se trata o decreto. Portanto, vamos debater, sim, ideologicamente. Agora, por favor, constitucionalmente não. Constitucionalmente, nós estamos rigorosamente dentro da Constituição, e o presidente Bolsonaro, por fim, presidente Felipe, está apenas salvaguardando, é que é muito duro, sabe, deputado? É muito duro. Para quem ficou de 2005 a 2019, são 14 anos. As pessoas querendo manter um direito e os governos de lá dizendo não a estas pessoas. Então, isto é algo que nós estamos mudando agora, com a mesma coragem, com a mesma fé e com a mesma certeza de que o Brasil e a sociedade brasileira sabe que tem um governo decente e um presidente que faz o que o povo quer. Vamos levar esse princípio para não passar esse decreto como constitucional. Obrigada, deputada. Vou passar agora a palavra ao ministro Onyx por 10 minutos. Bom, para facilitar, eu vou começar aqui pela deputada Joênia, que fez alguns registros muito importantes. Primeiro, eu quero esclarecer que decreto é um ato normativo.
Segundo, em nenhum... Não, é normativo. Em nenhum momento, o governo Bolsonaro fala em flexibilizar posse e porte como alternativa de segurança pública. Nunca. Nunca dissemos isso. Em nenhum momento. O que nós dizemos é uma outra coisa. É o direito à legítima defesa. Quem falou que desarmar a população ia impactar na segurança pública, lamentavelmente, foi os governos anteriores. Nós nunca dissemos isso. Aliás, se voltar à campanha do desarmamento lá do referendo, nós vamos ver toda a tese que foi trabalhada pelo governo de então, era nesse sentido. Nós nunca dissemos isso, deputada Joelma. Estou lhe dizendo se respeito à senhora. O que nós estamos tratando aqui é de respeito ao livre-arbítrio, confiança no cidadão e na cidadã e livre escolha. Tanto que eu explicitei aqui de que, quando foi votado o referendo, e desculpe, o referendo é a melhor pesquisa já feita no Brasil. Quando foi votado o referendo, menos de 5% da população tinha arma registrada e 64% mantiveram o direito. Então, é fácil a conta, 59% não pensavam em ter arma, não queriam ter arma e não iam ter arma, mas queriam manter o direito. Então, a posição do governo Bolsonaro é muito transparente. Nós estamos salvaguardando o direito de escolha da população. Ponto. Segurança é outra conversa. Aliás, as medidas tomadas pelo ministro Moro, já nós temos um delay nas pesquisas de segurança no Brasil, mas nos 2 primeiros meses, janeiro e fevereiro, que nós já temos consolidado, reduziu o número de homicídios no Brasil em 24%. É a primeira vez nos últimos 20 anos que isso acontece. São números consolidados e números oficiais. Eu também queria deixar muito claro isso, e agradeço à deputada Joênia pela oportunidade de fazer esse esclarecimento, deputada. Eu lamento os conflitos que a senhora e os indígenas viveram, não é esse o desejo que nós temos, ao contrário. Nós não queremos que hajam conflitos no Brasil, mas é importante dizer, em nenhum momento o presidente Bolsonaro falou que a flexibilização da posse e do porte responsável tem alguma coisa a ver com segurança pública. É escolha pessoal, é decisão unipessoal de cada cidadã e de cada cidadão. Depois eu vou responder aqui ao deputado Luiz Gomes. Deputado, vamos deixar claro o seguinte, dos 150 decretos que o presidente Bolsonaro já promulgou, 70 são acordos internacionais ou modificações da administração pública, ou seja, fazem parte da reforma administrativa que nós fizemos. Desses 150 decretos, portanto, 70, então, que trataram de outros temas, nós só temos questionamento em 2. O da lei, porque nós queríamos restringir o acesso à classificação de secreto, e do jeito que ficou ampliado. Hoje, o do DAS 3 ao DAS 6 pode fazer restrição de regulamento. E nós tínhamos uma situação, de documentos, perdão, e nós tínhamos uma situação muito curiosa. Nós tínhamos uma situação onde, por exemplo, uma informação que chegasse ao diretor-geral da Polícia Federal não poderia, sobre alguma coisa na área de terrorismo, vamos uma hipótese que, graças a Deus, a gente está um pouco distante dela, podemos falar essa palavra aqui, né? Ele não podia classificar essa informação como secreta, ele não tinha poder para isso, nos decretos anteriores, que regulamentavam lá, para poder fazer essa informação circular. Então, o senhor veja a preocupação que nós tivemos naquele momento. E, no caso deste decreto, eu tenho profundo respeito pela posição das senhoras e dos senhores, que ela é marcadamente ideológica, e eu respeito quem tem posição. A minha dificuldade é daquele congressista que fica em cima do muro, então eu prefiro sempre enfrentar a conversa de quem é antagônico e com clareza e com argumentos. E eu quero dizer ao nosso deputado Luiz Gomes, que é professor de Direito, aqui, em todo esse primeiro cenário de exposições, nós confrontamos aqui
apenas questões ideológicas. Ninguém apontou um artigo específico com falta de constitucionalidade. O decreto inteiro não é, senhores. Desculpe. Não há... Porque o que diz a Constituição, professor? E o que diz a lei? Para haver, através de um decreto legislativo, e eu usei muitos aqui, eu estudei essa questão, para fazer o questionamento, tem que ser uma área específica do texto de um decreto. É isso. Até agora, ninguém falou de um ponto específico. Até agora, todos falaram da questão geral do decreto. E aí é Goebbels, desculpe, repete 1 milhão de vezes, né, a mentira, um dia ela se torna a verdade. Essa disputa nós vamos fazer, não tem problema nenhum, deputado. O senhor vai ter sua oportunidade, vou lhe ouvir e vou lhe responder. Não tem problema nenhum de fazer o debate. O que eu estou trazendo aqui é a observação que fiz, atenta, anotei todos, não há nenhuma citação aqui que proporcione uma discussão sobre constitucionalidade. Há apenas discussões de mérito. Aí é uma outra conversa que não está contemplada na análise que o Supremo Tribunal Federal deverá fazer muito brevemente. Deputado Pedro Lupion, antes, deputado João Campos. Deputado João Campos, nós nunca falamos em segurança pública. Nós estamos falando aqui da liberdade de escolha da cidadania. É isso. E eu conheci seu pai. Extremo respeito. Tivemos, inclusive, embates contrários e embates que fizemos lado a lado. Seu pai foi um extraordinário parlamentar. E nunca o presidente Bolsonaro falou em questão de resolver a questão da segurança. Isso é problema do ministro Moro, com as polícias estaduais, com a Polícia Federal, com a Força Nacional de Segurança, com o próprio Exército Brasileiro, as Forças Armadas, que, de maneira conjunta, tem que trabalhar. Vossa Excelência sabe. A bandidagem não usa arma legal. A bandidagem usa a arma que vem pelo contrabando. E tem havido um esforço gigantesco do atual governo. Se fazia no Brasil uma operação de fronteira por ano. Nós já fizemos 2 nesse início de ano e vamos fazer mais. E exatamente para coibir as 2 fontes de financiamento, que são drogas, né? E a outra, o armamento que entra, e é armamento pesado, a gente sabe. As facções criminosas no Brasil, elas estão contando com armamento, inclusive, mais potente em muitas unidades da Federação que as próprias polícias militares e que a Polícia Civil. Por isso que vários estados brasileiros chamam a Força Nacional de Segurança, exatamente para poder combater organizações criminosas que têm uma estrutura de armamento que rivaliza até com o Exército e as Forças Armadas brasileiras. Então, reafirmar, assim, o meu profundo respeito. Só para lhe dar uma informação, meu filho do meio tem 24 anos, está indo para o 2º semestre do doutorado em Direito. Se formou aos 22, mestrado pela Fundação do Ministério Público do Rio Grande do Sul, especializado em Direito Constitucional pela Universidade de Pisa, na Itália, né? E agora está fazendo o seu doutorado também em Direito Constitucional, né? Então, na minha casa, nenhum dos meus filhos leram menos de 5 livros ao mês. Era quase que uma obrigação, né? Então, eu acredito muito nisso. Sou filho de professores, né? E sou casado com uma professora. E eu tenho um profundo respeito pela educação, deputado João Campos. E vou contar uma história para o senhor. O meu bisavô foi o primeiro professor contratado da então jovem cidade de Bento Gonçalves, no Rio Grande do Sul, quando deixou de ser Dona Isabel, na virada do século XIX para o século XX, se transformou em Bento Gonçalves. Eu conto isso com muito orgulho e conto uma história do meu pai, que terminou sua alfabetização com quase 30 anos, terminou madureza de então por correspondência com 30 e picos anos, entrou na universidade aos 40 e saiu catedrático aos 65. E conto isso porque eu acredito nisso com a mesma paixão que eu tenho certeza vejo aqui nas suas palavras, e sei que também era a paixão do senhor, seu pai, da senhora, sua mãe. Nessa causa estaremos juntos, se Deus quiser, no futuro. Tá bem? Fica aqui esse tributo, inclusive, a ti, João, e ao senhor, teu pai, que era uma pessoa que eu tinha profunda admiração. Tá? Bom, Pedro Lupion,
lembra do Decálogo de Lenin. E, bom, a gente sabe o que aconteceu com o Foro de São Paulo, com a América Latina, e a gente é só olhar para a Venezuela que a gente entende o que, graças a Deus, não aconteceu com a gente. Marcelo Freixo. Primeiro, nós triplicamos o controle de munição e armas no Brasil no decreto. Por quê, deputado? Há uma exigência no decreto de que o fabricante, quando vende, ele tem que explicitar para quem e com que quantidade. O comerciante, quando vende, ele tem que explicitar e comunicar, tem prazo para a comunicação, para quem vendeu, quanto vendeu e onde é que foi entregue. E o adquirente, ele tem que comunicar de quem comprou, quanto comprou, onde é que ele vai guardar. Então, diferente do que Vossa Excelência colocou, nós temos um comando triplicado. O que responder às mulheres? Talvez uma pesquisa do Departamento de Justiça dos Estados Unidos, lembrar duas coisas importantes nas histórias que contei aqui, que são todas fatos da vida real. Primeiro, o Departamento de Justiça americano identificou que 74% dos ladrões evitam entrar em residências ocupado com medo de serem alvejados. Eles concordam que bandido tem mais medo de enfrentar uma vítima armada do que a própria polícia. E segundo, os dados que caminham para o desarmamento, eles são contra as mulheres. Porque quando nós analisamos as tentativas de estupro, elas são consumadas em 32% das vezes, quando a mulher está desarmada. Quando ela está armada, em apenas 3% das vezes. Então, esse é mais um argumento que a gente traz, com todo respeito, deputado Freixo, para que essa discussão, aonde eu volto a dizer, o objetivo do governo Bolsonaro é dar o livre-arbítrio, a escolha é pessoal e individual, e ela é no âmbito de cada cidadão. O que nós tínhamos no Brasil era a retirada de um direito. Nós estamos recolocando um direito à disposição da sociedade brasileira. Ministro. Por fim, eu vou terminar rapidamente aqui. Agradeço ao deputado João Roma pelas referências e dizer que o Sinarme realmente foi uma boa ideia e hoje faz um cadastramento que permite que o Brasil tenha algum controle das armas legais. Mas quero só lembrar um fato, que o primeiro decreto do presidente Bolsonaro resolve com a reabertura do prazo de recadastramento. O Brasil, que na época do Estatuto tinha quase 12 milhões de armas registradas, hoje tem 1,5 milhão. Significa que, se a gente tem mais ou menos 1 milhão que foram recolhidas nas campanhas de desarmamento, o que acontece? O Brasil deve ter algo como 9 milhões de armas que foram legais, que estão na casa das famílias e que estão na irregularidade. Então, o governo Bolsonaro abriu um novo prazo para que as pessoas possam registrar legalmente as suas armas. E ao deputado Aliel, primeiro, deputado, nós continuamos lutando aqui e acreditando na constitucionalidade. E foi feita uma palavra aqui de que não havia proibição. Então, quero lembrar ao colega que lhe sucedeu de que, no decreto 5.123, de 2004, do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, no artigo 19, eu vou ler o artigo para Vossa Excelência, para ficar o registro, para que seu colega que lhe sucedeu possa verificar. É proibida a venda de armas de fogo, munições e demais produtos controlados de uso restrito no comércio. Ou seja, havia uma proibição, sim, veio o referendo mostrou que a sociedade desejava que essa restrição fosse retirada, e ela só foi retirada pelo presidente Bolsonaro. E, por fim, quero afirmar a Vossa Excelência que, no artigo 4º, parágrafo 2º do Estatuto do Desarmamento, ele diz que, para definir a quantidade de munição a ser adquirida, calibre, precisa de um decreto.
Então, o que o presidente fez foi cumprir a lei. Portanto, não há inconstitucionalidade. Muito obrigada, ministro. Eu vou passar a palavra agora, seguindo a ordem.